Mas a proposta que é essa, auxiliar em processos que aumentem o déficit calórico. Esse, como eu falei, é o contexto geral, a ideia principal do uso de termogênicos. Mas nós temos outras aplicabilidades que, na minha opinião, podem favorecer mais o emagrecimento do que a ideia principal. Começando aqui falando sobre os termogênicos, sobre substâncias termogênicas. Igor, o que são as substâncias termogênicas? São aquelas com a capacidade de aumentar a produção de calor, a termogênese, aumento da produção de calor do nosso paciente. Isso, em um contexto de emagrecimento, teoricamente poderia favorecer o aumento do déficit calórico. Então, se eu uso uma substância termogênica no meu paciente, ele passa a produzir mais calor, gastar mais energia, e ele já está em um contexto de déficit calórico, esse paciente pode aumentar o gasto energético. Então, essa é a ideia geral do uso de termogênicos. Normalmente, quando a gente fala de termogênicos, quando a gente ouve falar de termogênicos, está muito associado a esse efeito geral, aumento da produção de calor. Pensando aqui no contexto de balanço energético, isso aqui é extremamente básico, mas vale enfatizar, se eu tenho um consumo energético maior do que eu gasto, eu tenho um superávit calórico, como a gente vê aqui na esquerda. Então, exemplificando, se eu tenho um consumo de 2.000 calorias e um gasto de 1.800 calorias, eu tenho um superávit de 200 calorias, certo? Eu tenho uma sobra de 200 calorias que é considerado superávit. Se eu estou atendendo um paciente que ele quer ganhar massa muscular, que ele quer ganhar peso, o superávit calórico é fundamental. A partir de um superávit calórico bem estruturado, conciliado ali com uma atividade física resistida, com uma boa divisão de macronutrientes, o meu paciente ele consegue desenvolver massa muscular. Mais massa muscular do que gordura. Por outro lado, se eu tenho um gasto maior do que eu consumo, eu tenho um déficit calórico. Exemplificando, se o meu paciente ele tem um consumo de 1.800 quilocalorias e um gasto de 2.000 calorias, ele tem um déficit de 200 calorias. Nesse contexto, no longo prazo, o que vai acontecer é que ele vai perder peso. Então, esse é o conceito aqui bem simples, acredito que isso não seja novidade para ninguém, de balanço energético. Trazendo aqui para o universo do termogênico. Pegando essa proposta inicial dos termogênicos, que é o aumento da termogênese, eu vou citar alguns outros mecanismos também, mas pegando esse principal, esse número 1, que é o aumento da termogênese, como que isso poderia influenciar no gasto energético? Como eu falei, se eu tenho um aumento na produção de calor, eu tenho um aumento no gasto energético, e isso poderia aumentar o déficit calórico. Eu coloquei esse meme aqui porque é muito comum a gente ouvir do nosso paciente ou do leigo que ele tem um metabolismo lento, que o ideal para ele realmente seria um termogênico, que ele não consegue treinar sem um termogênico, que ele não vê resultado. Mas já adiantando para vocês, galera, o efeito desse termogênico, pensando no aumento da produção de calor e associando isso com a perda de peso, é muito discreto. Então, realmente, quando o paciente fala isso, não é uma verdade. Tudo bem? Porque, como eu falei, o resultado, na prática, de queima de gordura a partir do uso de termogênico, falando de aumento de termogênese, é um aumento muito discreto. Tudo bem? Mas a proposta seria essa. Retomando o exemplo, se eu tenho um consumo de 1.800 calorias e um gasto de 2.000, eu teria um déficit. Na teoria, se esse termogênico aumentasse o gasto energético em, por exemplo, 200 calorias, eu também aumentaria o déficit em 200 calorias, totalizando 400 calorias. Tudo bem? Como eu falei, esse aumento no geral do gasto energético pelo uso de termogênico é muito discreto. Eu coloquei aqui um valor de 200 calorias, mas no geral não chega nem a isso. Tudo bem? Foi mais para exemplificar. Mas a proposta que é essa, auxiliar em processos que aumentem o déficit calórico. Esse, como eu falei, é o contexto geral, a ideia principal do uso de termogênicos. Mas nós temos outras aplicabilidades que, na minha opinião, podem favorecer mais o emagrecimento do que a ideia principal. Como, por exemplo, o aumento na atividade física. Tá? Então, os termogênicos eles podem atuar também através de uma função estimulante.
A cafeína é um grande exemplo disso. Dessa forma, aumentando a disposição e reduzindo a percepção de cansaço. Então, quem nunca atendeu aquele paciente ou conhece alguém que é assim? A pessoa quer emagrecer, mas ela não tem disposição para treinar diariamente. E muitas vezes é até compreensível. Às vezes o paciente ele trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, não tem essa disposição para ir para a academia, ou o contrário, ou ele teria que acordar muito cedo para conseguir fazer uma atividade física no dia. Então, os termogênicos, como por exemplo a cafeína, a sinefrina, a efedrina, eles podem apresentar essa função estimulante, reduzir a percepção de cansaço e dessa forma levar aquele paciente a aumentar a atividade física semanal, seja em relação a número de treinos, seja em relação à intensidade do treino. Qual seria a proposta para um termogênico estimulante e, na minha opinião, um dos melhores efeitos do termogênico? O aumento da atividade física semanal. Dessa maneira, aumentando o gasto energético semanal, o que vai aumentar o déficit calórico semanal, consequentemente, aumentando a perda de peso e gordura. Certo, galera? Então, realmente, eu sou a favor. A cafeína é um suplemento que eu prescrevo bastante após investigar se o paciente ele não tem um risco maior de efeitos colaterais, não tem nenhum problema de ansiedade, de insônia. É um suplemento que eu gosto bastante de utilizar pelo custo-benefício, que eu uso no meu dia a dia para a rotina de treinos, inclusive. Então, mas principalmente pensando nisso. Quando nós paramos para analisar os efeitos da cafeína em relação à perda de gordura, nós temos evidência, mas o que realmente justifica o uso desse suplemento, na minha opinião, é esse estímulo, esse efeito estimulante que vai aumentar a disposição para realizar um treino mais intenso ou realizar mais treinos por semana, beleza? Terceiro ponto, relacionado aos mecanismos de ação dos termogênicos. Esse aqui, provavelmente também vocês já ouviram falar. Ah, Igor, mas termogênico, ele aumenta a lipólise. Ele aumenta a queima de gordura. Muitas vezes, quando a gente fala aumentar a lipólise, a gente já associa com aumentar a queima de gordura. A gente vai ver agora que são coisas diferentes. Os termogênicos realmente podem aumentar a lipólise, mas isso não quer dizer aumentar a queima de gordura. Beleza? Então vamos lá. Muitos termogênicos vão atuar aumentando o processo de lipólise. Beleza? O que é a lipólise? É a quebra do triacilglicerol em um glicerol mais 3 ácidos graxos. Realmente, os termogênicos, eles aumentam essa quebra. Eles aumentam a lipólise.